uma boa noite. Não, gente! E aí, bicha? Quem é você? Bom dia, bicha. Seu jornaleco em áudio que é pra você começar o dia bem informado. Tudo, ou quase tudo, que virou notícia sobre a comunidade LGBTQIAP+. Sexta-feira, 19 de novembro de 2021. Hoje é o Dia da Bandeira, Dia Mundial do Xadrez e Dia do Cordelista. Vamos aos destaques de hoje? Rio de Janeiro sediará a primeira edição de campeonato de handebol LGBTQIA+. HBO Max anuncia a contratação de Rafael Montes, de Bom Dia Verônica. Búzios avança na estrutura de entretenimento e segurança para turistas LGBT. Literatura erótica LGBT excita, mas também aborda a diversidade do prazer. Olá, eu sou o GG e este é mais um Bom Dia, Bicha. Deu no Gay Blog. A Rio Pride Cup, primeiro campeonato de handebol LGBTQIA+, reunirá 4 times do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Publicado em 16 de novembro de 2021 por David Pazzato. No próximo dia 27 de novembro ocorre um campeonato de handebol formado exclusivamente por jogadores LGBTQIA+. Organizado pelo Lendários Esporte Clube, a primeira edição será na Arena Carioca 3, no Parque Olímpico da cidade do Rio. A Rio Pride Cup foi criada para que o atleta LGBTQIA+, se sinta seguro e livre para performar o seu melhor eu no momento do jogo. Abre aspas. Trata-se de um evento esportivo, mas também é um ato político. Há uma proposta de evidenciarmos para a sociedade as nossas questões sociais, explica a organização. A Rio Pride Cup 2021 conta com o apoio da Secretaria Municipal de Esporte, Coordenadoria Executiva de Diversidade Sexual da cidade do Rio de Janeiro e da Confederação Brasileira de Handebol. As disputas no campeonato de handebol serão compostas por 4 times LGBTQIA+, de 3 estados: Lendários e Alligators, do Rio, Fadas, de São Paulo e Barbixas, de Minas Gerais. Para a próxima edição, a ideia é que a Rio Pride Cup amplie o número de modalidades e clubes. O evento esportivo será aberto ao público. Mais informações sobre o evento você encontra no Instagram do Lendários, no @lendáriosrj. O link para o perfil vai estar na descrição deste episódio. A gente foi atrás de mais informações sobre esse evento e o Eduardo Bianchi, um dos responsáveis pelo Lendários e um dos organizadores da Rio Pride Cup, falou com a gente. Bom dia, GG. Eu sou o Eduardo, um dos responsáveis pelo Lendários, um clube LGBT que é AP+, aqui do Rio. Por acaso, eu tô na organização da Rio Pride Cup. A Rio Pride Cup é um evento esportivo para o público LGBTQIAP+, de atletas LGBTQIAP+. Esse ano o campeonato vai ser de handebol. A gente vai contar com 4 clubes de 3 estados e a expectativa é que para os próximos anos a Rio Pride Cup possa ter clubes de todo o Brasil e de outras modalidades. A gente está estudando isso ainda. A gente quer que seja um evento lindo, cheio de energia e muito close. Mas a Rio Pride Cup também é um ato político e de conscientização sobre o papel do esporte na sociedade. A gente vai reunir corpos políticos, Corpos reunidos para fazer política. O esporte, nesse caso, é um mediador para essas ações sociais, para essas ações políticas. Você que está aí escutando e que curte esporte, procura um clube na tua cidade. E se a tua cidade não tem, talvez você possa juntar um grupo de amigos e começar a treinar a modalidade que você curtir. Vem torcendo na Rio Pride Cup e já começa a seguir o Lendários, @lendáriosrj. Bom final de semana a todos. Tanto de significado que uma realização como essa tem, gente. A gente tá falando de esporte que ainda é, infelizmente, um meio extremamente LGBT-fóbico. A gente tá falando de cidadania, de impacto social, e é exatamente como o Eduardo falou. Trata-se de um ato político, a realização da Rio Pride Cup. E ratificando palavras dele também. Gente, se você curte esporte, procura um clube. E se não tem um clube LGBTQIAP+, aí na sua região, junta uma galera e cria um. Procura os meninos, eu mesmo conheço uma galera do futebol LGBTQIAP+, e posso garantir que todo mundo se ajuda. Qualquer coisa, manda lá um direct no Insta do Que o Bicha, que eu faço a ponte de vocês. Eduardo, muito obrigado por falar com a gente, viu? Boa sorte ao Lendários no campeonato. Ainda que eu esteja um pouco divididinha aqui, porque o Alligators é daqui da região, praticamente meus vizinhos. Alô, Oswaldo Cruz e Madureira. Então que vençam as melhores. Mas uma vitória já tá garantida, a da representatividade.
deu no omelete. O HBO Max anunciou a contratação do escritor e roteirista Rafael Montes, que atuará como produtor executivo de produções nacionais. Publicado em 17 de novembro de 2021 por Pedro Henrique Ribeiro. O escritor trabalhou em Bom Dia Verônica, para a Netflix, A Menina que Matou os Pais e O Menino que Matou Meus Pais, para a Amazon. Abre aspas. Estou criando uma história com muito suspense, emoção e surpresas, com a força do melodrama, mas com ritmo de série. Tenho certeza que juntos nessa longa parceria, levaremos ao catálogo da plataforma muitas histórias inovadoras e impactantes que se conectem ao público brasileiro e da América Latina, disse Rafael em um comunicado. Rafael Montes fará parte de um departamento de criação de obras latino-americanas como filmes, séries e teleséries. E a gente sempre vai buscar dar o serviço das conquistas das manas, manos e manes do Vale aqui. Porque quando um de nós chega lá, todos chegamos um pouquinho também. Todo o sucesso do mundo, Rafa. Íntima, né? Você arrasou nos trabalhos anteriores e não vai ser diferente nesses novos desafios. Celebramos daqui, junto contigo, as suas conquistas. Deu no IG Turismo. Búzios avança na estrutura de entretenimento e segurança para turistas LGBT, publicado em 18 de novembro de 2021 por O Dia. O município de Armação dos Búzios, na região dos Lagos do estado do Rio de Janeiro, foi uma das últimas cidades da região a ter uma parada do orgulho LGBT, mas hoje é uma das primeiras a avançar no alcance desse nicho turístico. No último feriado, o da Proclamação da República, Búzios recebeu o evento Weekend, da agência de turismo Brighton Experience, e trouxe turistas LGBTs de São Paulo com uma programação de festas em alto mar, em hotéis e boates. O entretenimento também é um grande atrativo para este público, juntamente com questões de segurança e políticas públicas de combate à violência e à discriminação. Búzios, nunca te vi, sempre te amei. Sim, porque eu sou do Rio, sou carioca, mas eu realmente nunca fui lá. Tudo que eu conheço de Búzios eu vi em novela ou ouvi na Praia dos Ossos, um podcast que se você não ouviu, você tá muito por fora. Momento merchan grátis aqui, gente, mas porque o que é bom a gente divulga sim. A Praia dos Ossos, que conta tudo sobre o feminicídio contra Ângela Diniz na década de 70, é dessas obras que marcam um formato, um tempo. Foi produzido pela Rádio Novelo e tá disponível nas plataformas, então ouçam. Voltemos a Búzios, que parece estar trabalhando bem direitinho para ter o nosso Pink Money. E é importante demais quando o lugar se propõe a se divulgar como LGBT friendly. Será que vem aí conhecer Búzios no verão, gente? Deu no IG Queer. Ao falar sobre os próprios prazeres, pessoas LGBTQIA+, desmistificam normas heterossexuais no sexo. Descentralização do mercado editorial faz buscas crescerem e diversificam narrativas. Publicado em 10 de novembro de 2021 por Camila Cetrone. A busca pelo prazer e pelo entendimento do tesão das pessoas LGBTQIA+, pode ser, por muitas vezes, guiadas por caminhos muito diferentes do que os seguidos por pessoas heterossexuais e cisgênero. Seja na produção audiovisual como na literatura, é muito mais corriqueiro que se encontre exemplos de situações e personagens que expõem e excitam majoritariamente este mesmo público. A falta de representação queer e facilidade para encontrar títulos desse mesmo teor podem ser ainda maiores na literatura erótica. A era da internet e da descentralização dos grandes monopólios facilitou a disponibilidade de conteúdos LGBT eróticos, sejam produzidos ou não por pessoas da comunidade. A abertura de plataformas e a existência de editoras independentes para a diversidade do prazer aumenta, consequentemente, o incentivo às pessoas leitoras e autoras que queiram se aventurar nesse mundo. Bárbara Leal Pipa, escritora bissexual, conta que se interessa por literatura erótica desde a adolescência. Abre aspas. Via a literatura erótica como uma percepção de que o erotismo pode ser poético, não somente sexual. Algo que transforma palavras em dimensões atraentes, reflete. A escritora Amara Moira, travesti e lésbica, se atraiu às produções na Faculdade de Letras. Para ela, a produção erótica pode ter diversas facetas além do prazer em si, já que o erotismo pode muito facilmente se transformar em violência, por exemplo. Ela demonstra ao dizer que se sentia fascinada por cantigas de escárnio e maldizer do trovadorismo, além de produções de Gregório de Matos, Manuel Maria Barbosa do Bocage e Marquês de Sade. Abre aspas. Hoje, muito em função das minhas leituras feministas, percebo o quanto essas obras são misóginas, o quanto a misoginia é base desse erotismo, diz.
abre aspas, mas um dos aspectos que me intrigava nessa produção era referências a figuras dissidentes sexuais e de gênero. Mesmo com perspectiva, era sempre profundamente LGBT-fóbica. Pelo menos nessas obras havia menção a essas existências e isso me permitia me conectar a elas, explica a autora. O designer Antônio K. Vallo, editor do selo autônomo O Sexo da Palavra, explica que há registros de presença de personagens homoeróticas na literatura brasileira e portuguesa desde os séculos XIX e XX. Esse enfoque foi dado na coleção Decadentismo, a segunda publicada pela editora, que tem como missão despontar obras que sofreram apagamento devido ao conteúdo homoerótico. Abre aspas. Quando vemos que nossos corpos e desejos fazem parte de uma coletividade, mesmo que apagada pela sociedade há muito tempo, a noção de prazer se amplia, explica Antônio. Ele complementa, parece pouco, mas numa sociedade heterossexista, saber que homossexuais e outras dissidências de gênero fazem ou fizeram parte de diversos âmbitos da sociedade nos cria uma noção de pertencimento e a quebra de uma anormalidade imposta sobre os nossos corpos, especifica. O ato de escrever sobre os seus próprios prazeres, fetiches, desejos e até experiências sexuais também transforma esses mesmos temas do ponto de vista da vida de quem escreve. Depois que começou a escrever, Bárbara passou a encarar seu próprio prazer de forma mais aberta a novas possibilidades que antes pareciam não existir. Para Amara, o mero ato de trabalhar com palavras já dá outro significado ao prazer. Abre aspas. Às vezes, vivi experiências eróticas que foram bastante decepcionantes, mas quando me propus a colocá-las no papel, se tornaram profundamente prazerosas. O contrário também é bastante comum de acontecer. Experiências incríveis já deram textos tenebrosos. A matéria completa está na descrição deste episódio e vale demais a leitura, gente. A Camila, jornalista responsável, percorre questões sobre a pluralidade do prazer e a relação dos autores com a indústria editorial. O mais legal é perceber como cada um vai encontrando a sua turma e como nós, enquanto comunidade, subversiva em essência, temos sido vetores de algumas transformações. Temos parte relevante nesse processo que leva a sociedade a falar cada vez mais do seu prazer. Esse papo é muito importante e essa matéria traz depoimentos muito bacanas de agentes dessa indústria, que são gente como a gente. Enfim, vale a leitura mesmo. Sextou, hein? E como premissa, temos essa ideia de trazer um episódio um pouco mais leve para embalar esse começo de final de semana. E agora que você vai sair por aí jogando handball, vendo HBO Max no celular a caminho de Búzios para práticas eróticas inimagináveis, você me deve uma. Tranquilinho de pagar. Apresente esse podcast para mais uma pessoa. Uma só. E nos siga na plataforma que você está ouvindo. E se não for pedir muito, ativa aí as notificações. E só pra gente terminar, eu tô muito feliz de falar sobre a última matéria do episódio. Sim, hoje tem 5. Deu no Observatório G. Bom Dia Bicha é o primeiro podcast diário de notícias LGBT+, do Brasil. Publicado em 17 de novembro de 2021 por Catherine Carvalho. Não é matéria paga, gente, é real. Obrigado demais, Catherine. Obrigado demais, Observatório G, que tanto nos serve de fonte de informação aqui no nosso Bom Dia. Eu vou deixar o link da matéria também na descrição deste episódio, junto com todas as outras. Espalha aí, gente, que a gente tá muito famosinha. Estamos nas redes e os arrobas, já sabem, também estão na descrição do episódio. Então sigam lá, comentem, compartilhem, que tá milhões isso tudo. O Bom Dia Bicha conta com pesquisa de Dan Pereira, identidade visual e edição de Rod Gomes, roteiro e produção geral, GG. O programa faz parte do feed do Que o Bicha, um podcast queer, que está no selo Fio, a rede ativista de vozes. Ouça os outros episódios, compartilhe nas suas redes sociais, não deixe de nos marcar e de nos seguir. Bom fim de semana e segunda eu espero o play de vocês de novo, tá? Um beijo!